Olá, boa noite. O futebol brasileiro vive da tentativa de querer conclusões rápidas. Isso é por parte dos dirigentes que comandam os clubes, porque ao menor sinal de fracasso ou de queda, demitem treinadores, como já fizeram 3 clubes em 5 rodadas do brasileiro, e alguns deles até disputaram uma menos, 4. Goiás, com Ney Franco, Coritiba com o Eduardo Barroca, agora Sport com Daniel Paulista, saíram demitindo treinadores já, como se fossem grandes equipes, como se fossem equipes que vão brigar por coisas maiores. Essa pressa contagia a torcida, que exige soluções imediatas, e nós da imprensa também, vamos botar a nossa culpa nisso também aí. A gente fica cobrando coisas urgentes. Quer o maior exemplo disso? O próprio Flamengo. A culpa é do Flamengo? Culpa, entre aspas, no sentido de que ele criou essa expectativa com um futebol de alto nível que jogou no ano passado, sob a direção do português Jorge Jesus, pelo nível de intensidade, de concentração, de ligação, de companheirismo, aquela simbiose entre torcida, treinador e time dentro do campo, principalmente nos jogos do Maracanã, aquela pressão, ele sufocava o adversário. O Flamengo não tem feito isso. Primeiro que não tem um elo importante que é a torcida. Tudo bem, é um elo que está faltando para os outros também e vai pesar muito para times do Nordeste, que contam muito com esse incentivo para poder compensar o menor investimento em relação aos times do Sul e Sudeste. Então está faltando esse elemento. Então o Flamengo está cobrando do Domenech Torrente, que nunca dirigiu um time desse nível, dirigiu o time nos Estados Unidos, não é a mesma coisa, e foi auxiliar do Sampaoli a vida inteira, do Sampaoli, do Guardiola, do Pepe Guardiola a vida inteira. Ele tem que se assuntar, saber as opções que ele tem, o que ele pode querer. O Flamengo oferece todo tipo de jogo possível. Jogo vertiginoso, como o do Liverpool? Pode. Um jogo um pouco mais estilo de rotatividade, como era o Jorge Jesus? Também pode. Vários tipos de jogos esse elenco do Flamengo permite. Tem elemento, tem banco para isso, tem equipe para isso, ainda que tenha perdido o Pablo Mari e o Rafinha agora recentemente, mas ainda assim tem um elenco superior aos demais. Então o Flamengo criou um ponto, o sarrafo dele ficou lá em cima para ele e para os demais. Ficam cobrando dos demais também um rendimento. Até agora, a verdade é que em 5 rodadas do Brasileiro, ninguém ainda apresentou um futebol que a gente possa cravar. Esse vai brigar. Eu mesmo falei aqui, o Atlético Mineiro, mas o Atlético, porque tem um elemento importante, que ainda pode ser fundamental para ele, é que ele não tem mais nada para disputar. Ele tem o Brasileiro. Ele vai disputar a final do Mineiro agora, quarta-feira e domingo contra a Tombense, e depois fica exclusivamente por conta do Brasileiro, com um elenco homogêneo que ele montou, sem nenhum grande craque, diga-se de passagem. Ele pode se dar bem nisso aí, porque o Palmeiras, o Grêmio, o Inter, o Corinthians, não, Corinthians não, o São Paulo, todos, né, o Flamengo, o Atlético Paranaense, o Santos, estão brigando por Libertadores. Esses times vão brigar por Libertadores aí. Né? E tem Copa do Brasil. Todos vão estrear em Copa do Brasil. O Atlético não. O Atlético já caiu na Copa do Brasil. Derrubou até o Dudamel por causa disso. Caiu na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então ele está à vontade nisso aí. Por isso que a gente apontou o Atlético como um candidato. Mas nas 2 últimas rodadas começou a fazer um pouco de água ali e a gente percebeu que é um time muito exposto ainda. É um time que joga em linhas avançadas, como era o Santos do Sampaoli. E o Santos levou algumas goleadas no ano passado até se aprumar, mas perdeu o Campeonato Brasileiro muito por conta disso. Não tinha um elenco para sombrear o Flamengo ali que vinha atropelando, mas também faltava um pouco de equilíbrio ali na defesa defensiva, porque o Sampaoli gosta de correr o risco e quer correr o risco. Por isso exige um goleiro que jogue bem com os pés, saiba ser livre na hora que precisa e gosta de zagueiros rápidos. O Atlético até tem zagueiros rápidos ali, mas não estão jogando tão bem assim. A defesa está muito exposta, joga com 2 ou com 3. Foi provado agora no Internacional, no jogo contra o Internacional. Botafogo Internacional. Botafogo teve contra-ataques perigosos, ganhou por 2-1. O Internacional ganhou por 1-0, explorou alguns contra-ataques ali, depois desistiu. Ficou se defendendo, apostou na sua defesa, que é muito forte, conseguiu vencer. Então, o Atlético é um candidato que a gente tem que olhar com cuidados, mas requer melhorias. O Palmeiras, pelo elenco que tem, é um candidato natural, mas também ainda não convenceu. Até subiu agora na tabela, ganhou bem do Santos. Esse Patrick de Paula, um jogador, tá fazendo muito legal aí. O Santos deu uma reagidinha sob o comando do Cuca, mas perde o Marinho agora contundido.
O Atlético Paranaense largou bem, ganhou as 2 primeiras e já ficou lá atrás, já vem de 3 derrotas. Não vou nem falar do Atlético Goianiense que venceu as 2 primeiras, mas ali era um pouco de entusiasmo. Um deles era o Flamengo, 3-0. Esse a gente não vai contar como tal. O Bahia estava com 0 pontos até a semana passada, já sofreu um empate no final contra o São Paulo e perdeu do VAR, e perdeu do Ceará por 2-0 no jogo que fechou a rodada de domingo. Então são times que vão oscilar. O Fluminense você não vai apostar lá na frente. O Vasco, que vinha ganhando os primeiros jogos, ganhou os 3 primeiros, o quarto já não conseguiu ganhar, empatou com o Grêmio, perdeu a liderança para o Internacional, está em segundo lugar, com o Atlético Mineiro em terceiro, né? O Palmeiras em quarto. Então são times que ainda não convenceram. Então, diante disso, o Flamengo ainda é o candidato, pelo que jogou ano passado, mas ninguém se apresentou ainda para desafiar esse poderio, para ser eu sou o Flamengo deste ano. O mais perto disso, pelos jogadores, pelo elenco, é ele. Só que está sob nova direção, a direção vai ter que botar sua assinatura ali, conhecer bem os atletas. O Domenech Torrent está mostrando que não conhece tão bem assim, né? Está fazendo umas substituições meio estranhas ali, está prospectando. Uma hora ele vai pegar no breu ali. Opa, o time é esse, a tática é essa, o estilo é esse, os jogadores estão aí, ele tem. Então, ainda é o mais provável que aconteça. Mas tem que jogar. E não jogou. Tem também a paralisação por conta da pandemia. A paralisação impediu que os times se preparassem adequadamente. Está havendo muitas contusões. Alguns voltaram apressadamente, outros voltaram antes da hora. Então, está havendo muito ainda essa adaptação de jogar sem torcida, jogar sob efeito de testes e mais testes contra a Covid-19, viagens de avião, que às vezes pode vetar um ou outro jogador que estão convivendo com pessoas que possam estar infectadas. Há esse domínio do medo também. Tudo isso está envolvendo. Então, não se apresentou ainda o time que vai ser o Flamengo de 2020. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, se é possível. O nível não está legal, não vai estar mesmo, do jeito que as coisas andam. A Covid acontecendo aí, pandemia, estádios fechados, sem torcida, sem preparação adequada, ideal. Não é ideal. Está todo mundo vivendo meio com certos cuidados aí. E as contusões acontecendo por causa do acúmulo de jogos. Então, vamos ver quem tem mais elenco aí, vamos ver. As tendências é quem tenha mais elenco se der melhor. Aí tem o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético, o Grêmio e o Inter. Não vai fugir muito disso. O São Paulo também não consegue arrancar, até vem de uma boa vitória lá no Nordeste sobre o Sport, mas também o Corinthians, nós vamos ver, vai completar essa quinta rodada agora contra o Fortaleza na quarta-feira, mas é um time que ainda não passou firmeza. Não tem aquele time ainda. O Flamengo de 2019 ainda não existe em 2020. Nem ele e nem os demais. E nós vamos ver quem vai reagir primeiro e vai reagir com mais força. Essa vai ser uma das, não digo atrações, uma das dúvidas do Campeonato Brasileiro de 2020. É isso aí, meus amigos. Um abraço, fica com a gente.